Olá, gente. Boa noite. Cheguem. A gente vai começar nossa live dessa noite, uma live muito especial. Estamos muito animada. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Boa noite, Carol. Boa noite, Alana. Videodança mais já entrou aqui. Gente, a gente tá começando a live de hoje, uma live sobre um assunto muito legal. Pra quem não tá entendendo aqui quem que sou eu, quem é essa pessoa que tá aparecendo, uma cara nova, não tão nova, mas nova pra vocês. Eu sou a Renata Paulino, trabalho aqui no Portal Mood, junto com a Thalita, fico mais ali no backstage, geralmente eu não apareço, é a primeira vez que eu tô aparecendo em live aqui, então só me apresentando pra vocês. Eu sou a social media do Portal Mood, faço parte dessa equipe e eu vou ter a honra de fazer essa live aqui hoje junto com essa convidada mega especial. Então, tô só esperando aqui, dando uns segundinhos para vocês entrarem. Enquanto isso, eu vou chamar a Sara. Deixa eu convidar ela aqui. Se acheguem, que hoje a gente vai falar muita coisa interessante. A gente vai falar sobre videodança, sobre a produção de videodança no Brasil, sobre as mulheres da videodança, né? Então, um assunto totalmente em consonância, né, com o dia de hoje, com esse dia 8 de março. Estou muito animada para essa conversa. Então já vão enviando aí a live para suas amigas. Oi, Sara, boa noite. Oi, Renata, boa Tudo bem? noite. Tudo e você? Tudo certo. Ai, que legal. Gente, eu tava muito empolgada para conhecer a Sara, super animada. Eu Que também. bom. Ai, que Feliz bom dia, conhecer. né, pra Nossa, gente. feliz dia para nós. Um dia, ai, gente, um dia tão importante e casou super o tema da live com esse dia. A gente ficou chocada também com essa sincronicidade aí. Falou sobre videodança, sobre mulheres na videodança no dia 8 de março, né? Nossa, muito especial. Sim, muito especial estar aqui com você, Renata. É uma honra estar aqui participando e quero deixar registrado já a minha admiração pelo trabalho do Portal Mood. Muito Ai, obrigada. gente, pra gente que é uma honra receber vocês aqui, conectando, né, expandindo essas redes aí, um projeto tão incrível, gente. Quem ainda não conhece hoje vai ter a chance de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho delas, do Vídeo Dança Mais. Já já a Sara vai explicar um pouquinho sobre o que elas fazem, mas, gente, maravilhoso. Então, bom, nosso tema aí eu já deixei aqui no título da live, que é Mulheres e o Audiovisual, um olhar para dança, para videodança no Brasil. E aí, gente, eu queria começar apresentando brevemente a Sara, para quem não conhece ela, essa maravilhosa que está aqui com a gente. Eu vou falar aqui rapidinho o currículo, a mini bio dela, né? Mas depois ela vai se apresentar para vocês em mais detalhes, contar aí como que foi essa trajetória, por que que ela tá falando sobre videodança hoje, enfim, como os caminhos chegaram nesse lugar, que eu também tô super curiosa para saber, Sara. Mas, gente, a Sara, ela é performer, educadora e artista multimídia. Ela é membro da rede ibero-americana de festivais internacionais de videodança. Ela também já foi curadora convidada do Festival Internacional de o Dança em Foco, Videodança, né? Um festival bastante renomado aí no Brasil. Ela tem várias pesquisas aí nesse âmbito da videodança, de curadoria. Ela vai falar bastante sobre esse aspecto de curadoria de videodança também, que tem muita relação com o projeto do Videodança Mais. E é isso, como eu falei, ela é a fundadora da Videodança Mais, para quem já conhece, que está chegando aqui na live por esse canal. E para quem não conhece também, depois vai aproveitar e dar uma passada lá, entrar e conhecer, porque, gente,
É uma plataforma maravilhosa. Mas, Sara, conta pra gente, então, você aí nessas palavras, quem você é, que esse resuminho é muito breve, muito simples, né? Muito raso. Mas conta aí pra gente um pouquinho da sua história com a videodança, sobre o projeto também, pra galera ir conhecendo. Conto sim, obrigada, Renata. Então, começa assim a história, né? O Videodança Mais, ele começa de uma prática de um artista da videodança que começa a investigar na internet informações sobre essa forma de arte. E aí na internet é um mundo de possibilidades, né? E aí fui encontrando informações sobre festivais, artistas, fui encontrando também os vídeos. Isso foi meados lá de 2006, 2007. Lá no iniciozinho do YouTube também, que era uma novidade na época. Então eu comecei a fazer alguns cursos, oficinas, e as referências que eu recebia ali nesses encontros, eu comecei a procurar na internet e muita coisa eu fui encontrando. E aí, num desejo de arquivo e de pesquisa, eu comecei a reunir todas essas informações, primeiro num blog, e na medida em que foi passando o tempo e esse exercício, essa performance de arquivo foi tomando esses anos, as plataformas outras foram surgindo. E aí, para cada uma delas, foi criado um perfil, né, dessa ideia que é o Videodança Mais. E aí, assim, hoje, como que eu defino essa ação, né, essa plataforma? Eu defino como uma rede de mapeamento de informações sobre essa forma de arte, né, a videodança, entendendo também a videodança num campo expandido entre as artes, num campo de transdisciplinaridade, de muitas artes, né, muitas linguagens artísticas. E esse trabalho, né, contínuo então, culminou na minha dissertação de mestrado aqui na UDESC, que eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, que é no programa de pós-graduação em teatro, que eu escrevi uma dissertação chamada Ativismo Curatorial da Videodança, que vai, então, discorrer sobre essa prática pelo um viés de curadoria, de uma curadoria da informação. Porque nessa era em que a gente vive de expansão contínua de dados, a necessidade de organizá-los já é inerente. E aí eu comecei a fazer isso lá atrás, mesmo sem entender o que exatamente eu estava fazendo. E aí, nesse processo, eu fui entendendo e fui, então, podendo, em conversa, né, com os autores, poder, então, contextualizar e entender melhor essa prática como uma curadoria da informação. Então, essa é a ideia, né, da plataforma. Ela tem uma inclinação pedagógica. Então, nesse sentido, ela é voltada para pesquisadores, professoras, dançarinas, coreógrafas, enfim, quem tem interesse em pesquisar mais sobre o tema. E aí, voltando para essa questão do olhar, né? Porque é um olhar desenvolvido por mim. Então, eu sou uma pessoa, uma pesquisadora que tem um determinado olhar, uma determinada prática, e fui construindo, então, uma forma de ver esse trabalho. Então, hoje tem o blog, né? Tem as redes sociais e a frente maior, que eu considero super legal nesse sentido do ensino e de pesquisa da videodança, são os acervos digitais, os acervos online de videodança, que tem um no Vimeo e o outro no YouTube, que são essa rede de links, né, entretecidas por mim nesse processo, que são materiais que estão online, estão na rede. Então, nenhum material daqueles está abrigado no canal, né, no canal do Videodança Mais, mas sim um entrelaçar desses links, e hoje tem uma infinidade de eixos curatoriais. E aí esses eixos curatoriais, eles são divididos, são organizados por uma maneira, sobre vários aspectos de criação da videodança. Então, horas seria por uma técnica do audiovisual, ou por uma técnica de dança, ou um coreógrafo que pesquisa a fundo nessa linguagem, por país, enfim,
várias recortes, né, linhas de composição, que acho que hoje lá vocês encontram mais de 200 arquivos digitais, né, que são esses eixos curatoriais. Então, esse é um resumo só para apresentar para quem não conhece, né, e já deixo aqui o convite para ir lá e dar uma olhadinha no material, que tem um monte de coisa. Gente, é muito incrível, sério. Eu reforço esse convite porque é um acervo maravilhoso. E isso que você está falando, Sara, eu acho que é imprescindível, assim, né, nos dias de hoje. A gente tem tanto acesso a tanta informação e a gente tá ali o tempo todo recebendo material, tipo, olha isso que legal, olha isso que legal, olha isso que legal. E é tanta coisa que a gente acaba perdendo muita coisa de qualidade, né? Então, ter esse olhar sensível para captar e compilar, né, esses dados assim, eu acho que é um trabalho muito precioso mesmo. E foi interessante você falar que surgiu lá em 2007, né? Então vai fazer praticamente 15 anos, né, do projeto. Eu acho que você acompanhou muito essa ascensão mesmo, né, tecnológica, esse desenvolvimento aceleradíssimo desses últimos anos, principalmente, né? Com certeza, o processo de digitalização das obras também, né, aumentou exponencialmente. Então, trabalhos e obras que antes pertenciam a acervos, que a gente deveria se deslocar, né, ir até os lugares para pesquisar. Então, esse processo foi, desses últimos anos, sendo alavancado de maneira vertiginosa. Então, temos muitos dados, né, muita informação realmente, e sobre a videodança, muita produção. E uma produção que realmente, como você disse, é difícil hoje a gente olhar, né? Justamente pela quantidade de coisas que a gente tem para ver. Então, focar nisso, que é a nosso desafio desse tempo, né? E uma referência para isso, assim, que é uma referência teórica, é a Gisele Beigelman, porque ela que trata sobre essa questão da curadoria da informação. Então, eu peguei essa referência que eu achei bem importante, justamente por essa ideia que ela traz da organização que já é necessária no meio dessa infinidade, né, da dadosfera, que ela chama, né, esse universo de dados que a gente tem. E o trabalho lá é um trabalho desde mapeamentos, desde o início da história do cinema, até o avanço, né, e a criação dessas novas tecnologias, então o advento do vídeo, da geração ali da performance, até a chegada da cultura digital, né, o desenvolvimento da dança na cultura digital. Então, o entendimento de videodança como um campo expandido entende essa evolução também das relações entre a dança, né, os diversos artistas e a imagem, né? Sim. Uau! Nossa, nossa, cada tópico que você está citando aqui dá para a gente ter uma conversa gigantesca, né? Sobre cada aspecto, assim, sensacional. Você falar isso. E como uma homenagem até, eu até pensei aqui em citar, né, 3 mulheres que eu gostaria de, porque como é o Dia das Mulheres, né, já fica também como uma homenagem, né, para essas grandes antecessoras que são super importantes de serem lembradas. Eu poderia elencar inúmeras mulheres, mas eu vou falar 3, tá? A primeira delas é Alice Guy Blaché, que foi a primeira cineasta do mundo. A primeira pessoa que dirigiu um filme ficcional, uma grande inovadora, inventora, que criou o close-up, experimentava colorir os filmes à mão. E ela, no início do século passado, no advento do cinema, ela já filmou diversas peças de dança. E essas peças de dança, elas replicavam as danças serpentinas da Loie Fuller, que foi uma grande mulher também, né, da dança. Então, ali no advento, no início do cinema, as danças da Loie Fuller já eram também replicadas por diversas mulheres, e a Alice Guy foi uma pioneira e que filmou diversas dessas danças. A gente pode encontrar bastante material, inclusive lá no Videodança Mais.
A segunda mulher, que é super importante de ser citada nesse caminho, nessa cronologia, vamos dizer, das relações entre dança e audiovisual, é uma ucraniana Uau! naturalizada americana, que é a Maya Deren. A Maya Deren Sim! é super importante, ela é considerada a vanguarda, né, da cinedança. Ela, em 1945, ela filmou um estudo de coreografia para a câmera. Como o nome mesmo já diz, já é um estudo de coreografia para a câmera. E ela, muito lindamente, ela constrói, ela soube usar do espaço fílmico para criar uma dança. Então, nessa obra, a gente vê o dançarino negro Tele Biri realizando uma sequência coreográfica, mas essa sequência coreográfica ela está numa descontinuidade de espacial. Então, a continuidade do movimento do dançarino se dá numa descontinuidade de espaço. Então, porque ela vai filmando ora internamente, ora externamente. E ali é o germen dessa possibilidade de criação que pertence aí a entender o corpo e a dança nessa outra dimensão, a dimensão fílmica. E a terceira e última mulher a ser citada, e aí é uma brasileira, que é a pioneira da videoarte, videodança e computer dance no Brasil, é a Ana Lívia Cordeiro, que também é uma super referência. Ela, em 1973, ela criou uma obra que se chama M3x3, que foi nos estúdios da TV Cultura em São Paulo, para um festival de Edimburgo. Então, lá na década de 70 não existia aparelhos VHS, não existia câmeras, era um artigo raro. E naquele momento, a Ana Lívia Cordeiro foi pioneira e nessa pesquisa, né, dessa perspectiva da tela, do vídeo, do computador. Então, ela seria a terceira mulher homenageada, né, e brasileira, que traz mais para pertinho da gente também essa história. Uau! Três, três mulheres aí emblemáticas, né? Maravilhosas. Nossa, eu não sabia, eu não me recordava que Maya Deren era ucraniana e foi naturalizada americana. Nossa, norte-americana, né? Estadunidense. Gente, vale a pena depois entrar lá no Videodança Mais e buscar ali o acervo de cada uma dessas que você foi citando. Com certeza tá lá Sim, são para todo referências mundo importantíssimas. ver, né? Porque são obras assim, eu conheço algumas das que você foi citando e realmente são referências muito contemporâneas até, né, pra gente hoje. Elas foram tão revolucionárias que são obras que reverberam, assim, que ainda estão. É tudo tão rápido, né? Esse universo da videodança, depois com esses adventos digitais, que são coisas que estão transpassando a gente atualmente, né? E, ô Sara, fala um pouquinho mais então sobre como tá essa produção no Brasil, que você falou da Ana Lívia Cordeiro agora no final, que é uma brasileira, né? Um nome muito importante para a videodança brasileira. E como que você vê, então, hoje no Brasil, né, a videodança, principalmente as mulheres conquistando esse espaço? A gente sabe que no audiovisual como um todo, assim, no cinema, nos últimos anos as mulheres estão tomando mais lugar, né, com muita luta, claro, mas estão conquistando mais espaço, né, nessas produções como diretoras, enfim, nessa indústria toda audiovisual. Mas como que você vê isso no campo da videodança? São mais mulheres que estão fazendo videodança no Brasil? Esse ainda é um cenário mais composto ali pelos homens? Como que é? Porque no cinema a gente ainda vê que é um contexto muito masculino, né? Então, como que você vê que você é uma pessoa que está super atenta? E, gente, a Sara, ela conhece todos os festivais que acontecem, ela tá sempre ali compartilhando com o pessoal tudo em tempo real, assim. Então, acho que você tem essa perspectiva muito fresca, né, do cenário, assim. Conta pra gente como você tá enxergando esse período aí, o que a gente que é mulher, artista, que gosta desse lugar, como a gente está inserida aí nesse contexto todo.
Perfeito. Então, a partir dali, né, da Ana Lívia, década de 70, muita coisa aconteceu nessa evolução tecnológica, né? E aí também tem uma coisa bem interessante, porque como a videodança é um campo transdisciplinar, que borra, né, as fronteiras entre as linguagens artísticas, existe muito espaço entre e as diversas funções que comportam a criação no campo da videodança. Então a gente vê desde as montadoras, né, editoras, videomakers, fotógrafas, coreógrafas, bailarinas, produtoras de eventos, festivais, né? Muito também no ensino, na pesquisa, produção de literatura específica, né? De textos. Então, eu entendo que as mulheres são maioria. Eu acredito que sim. Nos últimos anos, eu tenho conseguido observar que existem mostras específicas, né, falando dos feminismos, né, e as mulheres estão aí nessa frente de trabalho, que são muitos dos papéis, né, possíveis aí nesse campo, né. Então, recentemente, eu poderia citar algumas experiências também que eu participei, teve uma mostra organizada pelo Grupo Contemporâneo de Dança Livre, que era Move Concreto Mulheres e Videodança, que foi um evento totalmente organizado por mulheres e com mostras de obras de mulheres, encontros formativos com mulheres, que foi uma boa inspiração para esse projeto do Encontros Formativos. E uma outra mostra também que o Videodança Mais organizou em parceria com o Centro Coreográfico do Rio de Janeiro foi a Corpos em Perspectiva, que teve 5 eixos temáticos e um deles foi temáticas feministas. Então, a gente teve muitas obras inscritas, né? Refletindo, discutindo, trazendo assuntos que são importantes, né? Questões sobre igualdade de gênero, a luta, a resistência. Então, eu percebo que tem essas pautas, assim como elas aumentam também, elas ocupam um espaço na sociedade, a videodança, ela é uma arte também, uma forma de arte democrática. E, nesse sentido, ela pode dar a ver na tela esses variados discursos, né, então sobre os feminismos, né, enfim, corpos negros, negras, negres, questões sobre sexualidade, que são assuntos super importantes e que a videodança consegue dar conta, justamente pela sua maleabilidade, a sua potência, ela consegue dar a ver esses discursos que são super importantes na contemporaneidade, né? Afora isso, também fazendo parte da rede ibero-americana de videodança, que é uma rede de gestores de festivais de videodança de países ibero-americanos, lá também tem uma maioria feminina. Então também é um dado, né? Eu estou pensando junto aqui, né? Como é que eu poderia. Talvez não tem nenhum estudo que vá comprovar, mas assim, do que eu percebo, eu tenho entendido que as mulheres estão ocupando um maior espaço. Uau, que legal. Nossa, que legal. Gente, muito, muito legal ouvir a Sara, né? Quem tiver perguntas, pessoal, pode ir mandando aqui. Tem uma caixinha que vocês podem colocar as perguntas, comentários. Mas que é isso, a gente pode ficar falando sobre isso aqui muito tempo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui em cima. Eu acho que a Denise tinha feito um comentário, uma pergunta aqui, Sara. Ela tinha colocado lá em cima já, estava assim: realidade virtual, realidade expandida, metaverso, dança e tecnologia, como compilar corpo, vídeo e esse universo paralelo. Acho que A Denise é maravilhosa, né? Inclusive, a Denise faz parte desse projeto que é o Encontros Formativos. Ela é uma das convidadas, né? E a Denise é uma grande parceira, também faz parte da rede ibero-americana de videodança. E a Denise sempre traz umas perguntas, assim, cabeludas, né? Mas é muito legal, porque justamente o que me faz pensar muito rapidamente sobre essa pergunta da Denise é que
a cultura digital, né, como diria Ivani Santana, mas essas novas tecnologias que estão o tempo inteiro surgindo, elas colocam questões para a dança, para o corpo, para a política, para a nossa sociedade. E tudo isso e a dança tem tudo a ver com isso, né? Com o modo como a gente se movimenta, como a gente pensa. Então, eu acredito que essas novas tecnologias que vão surgindo por aí, né? Até metaverso, essas coisas que estão por vir, né? Nós que somos artistas da dança, né? É, nós estamos ali para causar fissuras, para promover contramovimentos, questões, questionar essas ferramentas, tecnologias, enfim, eu coloco como uma provocação até para a gente, né? É um futuro por vir que a gente tem muito a pensar. Total. A relação do corpo, o corpo, né? A matéria mais humana em contato direto com esses dispositivos incríveis, mas ao mesmo tempo, Que nos né? colocam. Essa realidade paralela, né? Essas coisas que a gente está vendo cada vez mais. É muito interessante ver esse contraste e como os artistas da dança, né? Sempre propõem ali caminhos, às vezes, que são totalmente fora, assim, né, do Sim, comum, assim, eu acho que realmente a gente tem muito a agregar nesse ambiente novo, né, no digital. Às vezes a gente vê algumas pessoas do corpo resistindo, né, a essas transformações, mas ao mesmo tempo a gente pode encarar elas como potências mesmo, né, igual você estava falando, a videodança, ela acaba sendo uma forma de arte muito democrática, porque hoje em dia o acesso a ela, tanto às produções, né, quanto até mesmo você experimentar, ter experimentações ali do corpo com a câmera, já está muito mais difundido, né, com essa facilidade aí que a gente tem aos dispositivos, né, todo mundo celular com câmera, por exemplo, hoje em dia, né, a super. grande maioria das pessoas, pelo menos. Super. E inclusive o celular hoje é essa ferramenta para um montão de coisas que a gente faz, né? Quando eu comecei a pesquisar videodança, eram câmeras, nossa, tive que suar para economizar um dinheirinho para comprar minha primeira câmera. Não era um artigo assim muito fácil, sabe? Depois editar, onde que eu vou editar, como eu vou fazer isso. Hoje em dia a gente tem tudo isso no celular. O celular filma, o celular edita. Então, essa expansão, essa democratização, entendendo também por um lado mais positivo, sabemos também que essas tecnologias não estão na mão de todo mundo, nem todo mundo tem internet, mas sim que abre, né, para facilita muito a produção, né? Então, muitas pessoas têm descoberto também justamente por esse alcance, né? Tá mais fácil, tá mais tátil, né? A gente esse fazer. Poderia pensar hoje uma plataforma que me deixa muito intrigada é o TikTok, por exemplo, que é um mundo de coisas acontecendo lá, é uma rede social, é uma máquina de editar, né? É muito fácil você editar, você Uhum. manipular a imagem, você segue propostas, você compõe com outras pessoas e inclusive também é uma forma das pessoas ganharem inclusive dinheiro, né? Tem muitos dançarinos, coreógrafos que estão conseguindo alcançar, né, visibilidade também dentro dessa plataforma e também receber, né, pelos seus trabalhos. Então, eu acho que é uma coisa interessante também da gente olhar para além desse primeiro preconceito que a gente tem no sentido de que, nossa, eu não entendo o que está acontecendo lá, mas eu fico curiosa com essa evolução, né, e o que essas ferramentas nos propõem e o que a gente pode propor também, voltando nessa ideia, né, de que os artistas eles são provocadores de questões. Então a gente tem que estar esperto para saber também, né, esse lugar e causar essas fissuras nessas plataformas, questionar. Eu vejo como um desafio do nosso tempo. Total. Nossa, total. Hoje, né, todo mundo tem um acesso ali a uma câmera, mas o equipamento, lógico que um bom equipamento faz muita diferença numa produção, mas
é para além disso, né? Muito para além disso. Até a Denise colocou aqui, se tem um longa que ganhou o Oscar com o iPhone, imagina hoje que como a tecnologia está acessível, né? E é muito sobre isso, né? Assim, é Super. muito mais do que o dispositivo em si, mas é tudo que está por trás daquilo, né? O como, né? Fazer, assim, mais do que a ferramenta em si. Eu vejo muito isso, tanto que hoje a gente até abriu uma enquete aqui nos stories sobre o porquê, quais são as dificuldades que a galera tem. Muita gente fala, ah, eu amo videodança, é uma área da dança que eu queria, né? Essa área interdisciplinar, na verdade, que eu quero me aprofundar enquanto artista do corpo, mas às vezes tem algumas dificuldades ali, né? Alguns entraves no meio disso. E a gente deu algumas opções ali, né? Algumas opções era tenho falta de referências, né? Porque é isso que a gente estava falando. Existem muitas produções, existe muita coisa, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente não sabe muito bem como acessar, porque por qual via chegar nesses trabalhos, apreciar esses trabalhos, consumir esse tipo de produção. Às vezes a gente não tem referências teóricas ou até mesmo pessoas, né, para a gente compartilhar ali, trocar essa, essas ideias, igual a gente está fazendo aqui hoje. Então, a maioria das pessoas estavam votando nessa opção. Ah, sinto falta de referências, de leituras, de conversas sobre videodança. E aí eu tinha colocado também algumas opções, umas outras duas opções. Uma era falta de tempo, que muitas vezes também é isso, a gente quer fazer, quer pesquisar, quer estudar mais e não tem tempo. E a outra era equipamento, né? Muitas vezes a gente se sente limitado por um equipamento, mas às vezes justamente por estar nessa mentalidade de que eu preciso ter uma câmera XYZ para começar. E eu já tô até, vou entrar aqui num spoiler já dos encontros formativos, porque já dei uma olhada ali nos temas e, pelo que eu senti, vai se falar muito sobre isso também, né? Sobre essa videodança. O segundo encontro é videodança na era da palma da mão, com a Vanessa, né? Então eu já fiquei curiosíssima para estar nessa conversa e ouvir um pouquinho sobre o que ela vai falar aí nesse sentido de produções, às vezes com os próprios celulares, tudo isso, né? Sim. Tem uma ideia que eu acho que tem a ver com essa dificuldade das pessoas, que tem essa ideia de como produzir, né? Então, muitas vezes fica essa ideia de que é necessária uma equipe, né? Com uma super câmera, enfim. O campo da videodança permite vários tipos de produção. Desde as mais organizadas no sentido do cinema, aquelas equipes que são mais cinematográficas, que têm as diversas pessoas nas suas diversas funções, desde as produções que são feitas pura e simplesmente com o celular, com os recursos de edição do celular. Então, mais uma vez, né, essa ideia da democratização, né, que a videodança traz, é justamente também nessas múltiplas possibilidades de criação e de ferramentas. E a outra coisa que eu acho que é uma dificuldade, e aí eu vejo muito isso quando eu dou oficina, quando vai conversar com a galera que é da dança, assim, que trabalha bastante com o corpo e que quer produzir videodança, existe a dificuldade de entender o corpo nessa dimensão do audiovisual. Porque é uma escrita no audiovisual, um espaço, né, que faz parte dessa capacidade que o audiovisual tem. Então tem os planos, né, a edição, e isso tudo conta do corpo. Voltando lá na Maya Deren, né, que é esse estudo de coreografia para câmera, nessa obra em questão a gente percebe bem esse desafio e esse jogo que a Maya Deren fez lá na década de 40, que é usar o espaço do audiovisual para criar o corpo e a dança. Então, eu entendo que sim, que é realmente um entendimento, né? É um processo, mas também a gente não pode se prender num ideal do que seja a videodança. Porque por muito tempo a comunidade da videodança, os pesquisadores, tentaram definir um gênero, o que seria a videodança. E
mais recentemente, cada vez mais essa ideia está se ampliando nessas múltiplas camadas de criação que ultrapassam esse entendimento de uma fixação de um gênero, de um modo de fazer. Então, a gente abre, então, esse olhar para essa possibilidade de que, agora, por exemplo, no período da pandemia, né, que houve um boom da videodança, várias pessoas que não tinham, não conheciam, né, começaram a se interessar, começaram a produzir. Inclusive, o Portal Mood fez, né, também uma super chamada, né, que foi o Dança em Casa, né? E ali também é muito interessante de ver como as pessoas se colocaram a experimentar, né? E isso é algo central na produção da videodança, é o experimental, o experimentalismo. Então a gente precisa experimentar, a gente precisa errar, a gente precisa ir fazendo e entendendo como, né? Então eu acho que é por aí, assim, mas tem muita coisa que vai surgindo, né? Porque você começa a fazer e aí a coisa começa a falar por si só. Então, é uma coisa interessante também para os que querem começar, né? Os que estão começando aí a produzir os seus trabalhos. Nossa, Continuem! continuem, sim. É muito vivo, né? Eu vejo que é um fluxo vivo, né? Assim como a arte sempre tá, a dança, e tá ali, tá acontecendo, né? Não tem como a gente definir ali padrões. E você falou do Dança em Casa, realmente foi muito lindo, foi muito especial ver pessoas às vezes que nunca tinham colocado ali o corpo em relação à câmera. Não era assim uma proposta de produções de videodança, mas era o corpo em relação à câmera, né? Então, isso já trazia, enfim, leituras e cada pessoa ali com a sua singularidade propondo. Inclusive, a gente tem um acervo disso, né? Que é a página do Dança em Casa, no Instagram, que virou acervo. E a Thalita tinha até comentado ali em cima, a Thalita, diretora do Portal Mood, que ela falou: vamos fazer uma parceria com o acervo do Mood e o Vídeo Dança Mais. Então, Bora! depois a gente precisa conversar melhor sobre isso. Mas, ó, a galera tá falando algumas coisas aqui, deixa eu ler os comentários. A Maria Monteiro, que também vai estar lá nos encontros formativos. Ela falou: maior produção e também legal pensar em quão múltiplas possibilidades de experimentação, estudo, reflexões nessas relações com os dispositivos e modos vários. Aí a Bia colocou: muito bom escutar mulheres falando sobre suas experiências na produção, criação em audiovisual. Que bom, Bia, muito bom. A gente está aqui, fala mulheres falando com outras mulheres, né, que estão aí do outro lado. A Denise também falou: falamos de mulheres produzindo, realizando mostras, eventos. Como você vê o mercado de trabalho da videodança, principalmente para quem está descobrindo esse universo? Uau, essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que é um mercado em pleno desenvolvimento. Eu acho que até esse entendimento, né, de e mandar para os editais propostas de videodança, parte dessa apropriação que a gente vai fazendo do nosso fazer, né, em torno dessa linguagem, desse campo. Então, eu entendo que tem muito, muito por vir. Há uma necessidade, inclusive, de estabelecer esse espaço de uma maneira, né? Um espaço, porque videodança está sempre num entre, né? Na hora de aplicar para os editais. É sempre não é só cinema, mas não é só dança. Então, fica num não lugar, né? Num entre coisas que às vezes você precisa, então, jogar com isso para colocar no seu discurso e conseguir os momentos, né? Mas eu acho que tem muitas possibilidades, eu acho que é um lugar de afirmação ainda, em desenvolvimento. Essas outras plataformas, como eu mencionei, né, anteriormente, TikTok, o Twitch, essas coisas que estão surgindo, que também gerenciam recursos financeiros, né? São novidades que a gente também, eu não tenho domínio para poder falar muito amplamente sobre isso, mas me traz essa percepção de que tem um desenvolvimento e uma necessidade da gente cavar o nosso espaço,
cavar o nosso espaço como produtoras, criadoras de videodança, produtoras de festivais, né, de eventos. Por exemplo, esse projeto, que é o Encontros Formativos, é o primeiro edital que a plataforma ganha para realizar ações. Então, já isso também mostra, né, que está avançando, que a gente tem que ir exercendo e ir se colocando e propondo, né? E aí a gente vai entrando um lugarzinho aqui, um outro lugarzinho ali. Nossa, sim, sim. Deixa eu ver, tem mais comentários e perguntas. A Denise de novo falou: Sara, eu e mais umas artistas do México, Argentina e Espanha fizemos uma websérie de dança na pandemia. Quais outras formas de videodança? Quais outras formas que a videodança pode mergulhar? Ela colocou aqui. Muito legal. Então, nesse advento das ferramentas, plataformas, eu, por exemplo, tenho observado e já realizei algumas experimentações. Por exemplo, se a gente vai olhar aqui para a gente agora, eu e Renata, somos duas telinhas. A gente poderia experimentar isso como uma possibilidade de uma conversa, algo aqui, né? Então, o Instagram, tanto o Reels como as lives, né? São espaços em potencial, né? Que tem uma audiência. Que nós, como artistas, queremos chegar. Todo artista tem que ir aonde o povo está, não é mesmo? Então, a gente quer chegar nessa audiência. E onde está essas audiências? Onde estão as pessoas? Hoje a gente percebe que as pessoas estão nas redes sociais, estão aqui no Instagram totalmente passando o dedinho, rolando, rolando, rolando. Então, eu considero esse espaço aqui como um espaço em potencial super recente, né? Que tem acontecido um monte de coisa que eu tenho visto pessoas experimentando em tempo real, improvisações, criações. E da mesma maneira que isso aqui está sendo transmitido agora ao vivo, isso também fica salvo lá depois como vídeo. Então, dá para ser visto de maneira assíncrona, né? Então, tem todas essas camadas. Outra questão, o Zoom e Google Meet, que reúne as pessoas em salas virtuais, mas ao mesmo tempo tem alguns recursos que você coloca imagem, você pode se relacionar com a câmera, que é um sensor, né? Eu vi também muitas experimentações utilizando essas salas virtuais, conectando pessoas, né, de diversos lugares do mundo, que isso também é uma questão, né, dessas obras mais recentes que a gente tem visto aí, mais especificamente nesse período da pandemia, né? Que as pessoas de diversos lugares, então, começaram a se reunir nesses espaços e começaram a experimentar. Mais uma vez, a experimentação como um propulsor, né, desse campo aí. Então, eu diria que eu entendo a videodança também dentro dessas plataformas. Também entendo dentro dessas possibilidades, né? Uau, sim, com certeza, com certeza. Acho que ela só vem para somar e, como você falou, ampliar aí os espaços, né, que a gente pode ocupar. E é muito sobre como vamos usar dessas ferramentas, né? Não deixar que elas só nos usem. Exatamente, exatamente. Como É uma provocar. crise. Nossa, eu vou ler aqui acho que tem só mais uns comentários aqui que a Bia fez. Ela falou assim: a videodança é um campo potente para a ideia de contra-coreografia. Contra-coreografia. Não no sentido de ser contra, mas de ser devir coreografia. Uau. Sim, é importante, a Beatriz Serbino hoje é minha orientadora, né? Eu sou doutoranda agora do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, com muito orgulho, e a professora Beatriz Serbino está me orientando nessa aventura aí que está começando, né? E essa ideia do contra-coreográfico é justamente isso que você acabou de falar, Renata. As coisas, a gente não pode só, elas não nos usem, que elas não nos usem só. A gente também tem que usar, também tem que provocar e entender, né? Como
dar aquela puxada de orelha, assim, né? Então, o contra coreográfico, nesse sentido, que a Bia muito bem falou, não é, sou contra, mas é pensar dentro dos movimentos da cultura e da sociedade como trazer questões, né? E como provocar coisas que já não nos cabe mais, né? Então, é nesse sentido do contra-coreográfico, né? De entender e questionar aspectos da nossa própria cultura, né? E dessa sociedade em que a gente vive. Então, é Nossa, por aí. nossa, muito legal. Não, e já me vem na hora, assim, um pensamento de como isso é desafiador nessa era, nesse mundo que a gente está das trends, né? Então, que é uma pessoa que vai lá e faz uma coisa e de repente está todo mundo só replicando aquilo, replicando, sem questionar ou sem subverter de alguma forma, né? Então, acho que é talvez nesse sentido mesmo, né? Da gente enquanto propositoras, né? Enquanto pessoas que vão ali e devolvem algo, né? Não só E que recebem. entendem essas movimentos da sociedade como coreografia, né? Como esses movimentos, né? O que nos move, né? A estar nas redes, o que nos move a rolar o dedinho para cima e ficar procurando, né? Então, é uma coisa muito interna nossa, assim, da gente se perguntar, né? Uau. Exatamente. Gente, nossa, o papo tá incrível. Eu acho que se deixar, a gente fica aqui a noite inteira falando, porque é o que eu disse, né? São várias caixinhas ali que vão se expandindo, se expandindo. É muito, muito assunto, né? Justamente por ser um campo em constante transformação, em constante desenvolvimento, um desenvolvimento muito acelerado. Então, tem muito para se falar. Mas hoje é só um gostinho mesmo sobre tudo isso. E aí agora eu queria passar meio que a palavra para a Sara deixar aqui um convite, que ela já foi dando uns spoilers aí ao longo da conversa, mas que é sobre os encontros formativos que vão começar nesse final de semana, né? E, gente, é uma proposta maravilhosa. Amanhã vai sair um post aqui no Portal Mood sobre os encontros formativos. Mas eu queria que a Sara aproveitasse aqui esses últimos minutinhos para falar dos encontros, qual que é a proposta, enfim, convidar todo mundo que está assistindo essa live para participar. Eba! Então vamos. É assim, os encontros formativos, né, tem essa proposta, então, de reuniu, né, 5 mulheres, sou eu, né, e mais 4 mulheres. Então é a Denise Mata, Vanessa Hasegawa, Maria Monteiro e Cíntia Domênico. Cada uma vai trazer uma perspectiva, o seu olhar e vai compartilhar suas pesquisas. Assim como no nosso canal do YouTube, a gente vai ter uma playlist de cada artista, com as obras, com a trajetória delas. São mulheres que trabalham de maneira independente no campo da videodança, né? Nesse sentido de produção, no sentido de ensino, pesquisa, né? Curadoria. Então, são vários assuntos super interessantes que cada uma vai trazer a sua experiência e compartilhar com o público, né, presente, que vai poder também tá ali em interlocução direta com as artistas, né? Então, nessa sexta-feira começa, eu abro os trabalhos para contar, fazendo uma visita guiada ao Videodança Mais, vai mostrar um pouco desse material que a gente falou aqui brevemente, né? Convidando as pessoas para cada vez mais acessarem esse material, divulgarem esse material para pesquisadores, pessoas interessadas. No sábado é Vanessa Hasegawa com Videodança na Era da Palma da Mão. Ela vai compartilhar a pesquisa dela, ela atualmente é mestranda da Unicamp, então ela vai trazer uma parte da pesquisa dela aqui para apresentar para a gente. No domingo, Denise Mata, nossa querida amiga, que vai falar sobre redes colaborativas, curadoria e vai fazer uma retrospectiva do IMARP, que é um importante festival brasileiro, né, dirigido pela Denise, e que tem uma história aí e tem um montão de obras, inclusive o canal do IMARP no YouTube é uma fonte de conhecimento, tem um montão de coisas lá, já também vai ficar o convite, e a Denise vai poder dar detalhes disso pra gente no domingo. Na semana que vem, né, continuando todo esse mês de março aí, né, em homenagem às mulheres,
Temos, então, a Maria Monteiro, que vai falar sobre corpo, câmera e múltiplas telas. A Maria agora é mestranda da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, também tem esse lado aí de trazer, né, a pesquisa, né, o que ela está vendo agora. E a Cíntia Domênico, que também vai falar sobre a transmedialidade na dança, a coreografia em diferentes suportes. Então, tudo tem a ver com tudo. E aí fica o Gente, convite, né? Lembrando que esse projeto foi contemplado pelo edital Aldir Blanc, Santa Catarina, na modalidade Oficinas Culturais. Então, as inscrições, a participação é gratuita. O link para se inscrever nas atividades está aqui na bio do Videodança Mais. O evento também é transmitido pelo YouTube, mas quem se inscreve vai ter acesso à sala virtual e certificados. Serão produzidos certificados. Então, fica o convite para os interessados, as interessadas, os interessados a se inscreverem, estar mais pertinho da gente. E eu acho que vai ser muito rico até para a gente conhecer mais pessoas. Também tem a ideia de trazer mais colaboradores também para esse trabalho, né, do Videodança Mais, porque até então é um trabalho solo, né, meu, e que agora está alcançando, né, trazendo essas novas colaboradoras para estarem junto, mais perto. Então, eu acredito que vai ser muito rico. Eu estou muito feliz de estar realizando esse projeto e é uma coisa bem legal também, que eu queria deixar registrado, que nesses 15 anos, né, sempre trabalhando sem grana, sempre nesse trabalho de não entender como, né, ganhar com isso, eu criei uma arte lá que era a identidade visual do canal, né? No meu conhecimento, nada de design. E agora, com esse projeto, eu tive a alegria de trabalhar com uma grande designer aqui de Florianópolis, a Paula Albuquerque, que reconfigurou, desenhou, criou a nossa nova identidade visual e todas as divulgações aqui dos encontros formativos. Então, isso abre para uma nova fase também, né, do Videodança Mais, né, de trazer colaboradores e ver o que a gente pode pensar aí junto para o futuro. ai, gente, que demais. Não, e tá incrível essa identidade visual nova, muito linda. E, gente, assim, pela Sara falando aqui, já deu pra ver que tá imperdível esses encontros. Eu mesmo quero muito participar, já tô aqui me programando. Para quem curte esse universo interdisciplinar, cinema, corpo, vídeo, dança, tudo isso é um prato cheio, né? E é isso, né? Uma ação totalmente que pode ser oferecida de forma gratuita justamente por ter esse subsídio público. Então, muito importante a gente valorizar cada vez mais essas ações, para que a gente garanta também, né, a sustentabilidade delas. E fica então aqui o convite, vocês podem entrar na página do Videodança Mais, né, no link da bio lá do projeto já tem o primeiro link, é o acesso às inscrições. Amanhã a gente vai sair o post aqui no Portal Mood também sobre os encontros, com a agenda, com todas as informações também, se vocês se perderem. Mas é isso, galera. Continuem acompanhando. Acho que essa conversa foi assim maravilhosa. Eu tô aqui já com a cabeça Ah, eu borbulhando adorei também. também. Queria Muito obrigada, continuar Renata. porque muito bom. Adorei te conhecer assim pessoalmente. Pessoalmente e virtualmente, né? Que a gente só fala aqui É, por é, é. mensagem. E deixar um beijo para quem estava aqui conosco, nos assistindo, né? Compartilhem essas informações para quem vocês acham que pode se interessar. Todos serão muito bem-vindos. Sim, muito obrigada, galera, pela presença. Muito obrigada, Sara, pela sua presença. A Obrigada. live vai ficar salva, então se vocês depois quiserem mandar para alguém que vocês, assim como a Sara falou, alguém que curte esse tema, ou também mandem as divulgações dos encontros formativos. Enfim, muita coisa boa vindo por aí, então vamos aproveitar esse conteúdo de qualidade, muita coisa produzida por mulheres ainda por cima, né, gente? Mais do que especial, mais do que importante valorizar essa produção. Então, seguimos juntas. Seguimos.
Obrigada, Sara. Obrigada, Obrigada a pessoal. vocês. Boa noite. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.